homem e uma mulher aguardavam ansiosamente o momento do nascimento de seu filho. Durante 9 meses, presenciaram os sinais de que algo especial estava para acontecer. A barriga da mulher crescia, ela sentia enjoos e desejos estranhos, e nas últimas semanas, as dores se tornaram cada vez mais intensas. Aqueles sinais que inicialmente pareciam estranhos, agora eram motivos de alegria e esperança. O nascimento do filho era um momento de grande significado para a vida do casal. Assim também é a volta de Jesus Cristo. Os sinais que vemos no mundo podem parecer estranhos ou assustadores, mas eles indicam que algo grandioso está prestes a acontecer. A natureza grita de dor. O comportamento humano é cada vez mais violento e egoísta. A desigualdade social aumenta. A fome e a miséria se espalham. Todos esses sinais apontam para a proximidade do fim dos tempos. Jesus Cristo está voltando para julgar o mundo e estabelecer o seu reino de justiça e paz. A volta de Jesus será o acontecimento mais extraordinário da história. Será um momento de alegria e esperança para aqueles que creem nele. Para tornar o dia da volta de Jesus o mais feliz da nossa vida, precisamos nos preparar. Embora a Bíblia não mencione uma data exata para a volta de Cristo, conforme dito pelo próprio Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36, que diz: "Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho. Somente o Pai sabe. O dia e a hora exata ninguém sabe. Mas ele nos deu algumas pistas sobre as condições do mundo que precederão sua vinda." A Bíblia Sagrada aponta sinais que indicam a proximidade desse grande evento. Apresentaremos agora 14 sinais que precederão a segunda vinda de Cristo. Mas antes, se você está gostando do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com seus familiares e amigos. Assim mais pessoas poderão aprender sobre os sinais que precederão a segunda vinda de Cristo. Dito isto, agora vamos aprender sobre esses 14 sinais. O primeiro sinal é guerras e ameaças de guerras, conforme descrito no Evangelho de Mateus capítulo 24, versículo 6, que diz: "Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim." O mundo atual está marcado por uma crescente tensão militar. Atualmente, existem pelo menos 8 guerras em andamento no mundo, envolvendo mais de 20 países. Esses conflitos estão causando uma grande quantidade de mortes, destruição e sofrimento humano. Além das guerras em andamento, há também uma crescente ameaça de novas guerras. A situação geopolítica mundial é complexa e instável, e há um risco real de que conflitos locais possam se transformar em guerras maiores. O texto bíblico de Mateus, capítulo 24, versículo 6, afirma que guerras e ameaças de guerras são sinais que precedem a segunda vinda de Cristo. A situação atual do mundo parece confirmar essa profecia. É importante ressaltar, no entanto, que Jesus também disse que essas coisas são necessárias. Isso significa que elas fazem parte do plano de Deus para o mundo. Os cristãos não devem entrar em pânico diante da perspectiva de guerras e ameaças de guerras. Em vez disso, devem se preparar espiritualmente para o fim dos tempos. O sinal de guerras e ameaças de guerras é um lembrete da instabilidade do mundo e da necessidade de estarmos preparados para o fim dos tempos. Os cristãos devem se concentrar em sua fé e em sua preparação espiritual, não em temores ou preocupações. O segundo sinal é terremotos, fomes e pestes, conforme descrito no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 11, que diz: "Haverá grandes terremotos, fome e peste em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais no céu." O mundo atual está experimentando um aumento significativo na frequência e intensidade de terremotos, fomes e pestes. Em 2022, ocorreram mais de 100 terremotos de magnitude 7 ou superior, o que é mais do que o dobro da média anual. Esses terremotos causaram grandes danos e perdas de vidas em todo o mundo. Em 2023, mais de 800 milhões de pessoas estavam passando fome, o que representa um aumento de 200 milhões em relação a 2020. A fome é causada por uma variedade de fatores, incluindo conflitos, mudanças climáticas e desigualdade econômica. Em 2022 foram registrados novos surtos de doenças infecciosas, incluindo a varíola do macaco, a dengue e a febre amarela.
Essas doenças representam uma ameaça crescente à saúde global. A pandemia de Covid-19 é o exemplo mais recente de peste que causou grandes danos ao mundo. A pandemia já causou mais de 6 milhões de mortes e uma grande crise global. O texto bíblico de Lucas, capítulo 21, versículo 11, afirma que terremotos, fomes e pestes são sinais que precedem a segunda vinda de Cristo. A situação atual do mundo parece confirmar essa profecia. O sinal de terremotos, fomes e pestes é um lembrete da fragilidade da vida humana e da necessidade de estarmos preparados para o inesperado. Os cristãos devem se concentrar em sua fé e em sua preparação espiritual, não em temores ou preocupações. O terceiro sinal é falsos cristos e falsos profetas, conforme descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 11 e 24, que diz: falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. Pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. O mundo atual está repleto de falsos cristos e falsos profetas. Esses indivíduos afirmam ter uma mensagem de Deus ou de Jesus Cristo, mas na verdade estão enganando as pessoas. Alguns exemplos de falsos cristos e falsos profetas incluem líderes religiosos que afirmam ter poderes especiais, como a capacidade de curar ou realizar milagres. Pessoas que afirmam ter visões ou revelações de Deus. O texto bíblico de Mateus, capítulo 24, versículo 11 e 24, afirma que falsos cristos e falsos profetas surgirão em grande número antes da segunda vinda de Cristo. A situação atual do mundo parece confirmar essa profecia. É importante estar ciente desses indivíduos e evitar ser enganado por eles. Os cristãos devem se concentrar em seguir a Jesus Cristo e sua palavra, e não a falsos cristos e falsos profetas. O sinal de falsos cristos e falsos profetas é um lembrete da necessidade de discernimento espiritual. Os cristãos devem estar atentos às palavras e ações de líderes religiosos e outros indivíduos que afirmam ter uma mensagem de Deus. O apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, visitou a cidade de Bereia, na Grécia. Lá ele encontrou um grupo de cristãos que eram conhecidos por sua atenção cuidadosa à palavra de Deus. Quando Paulo pregou a eles o Evangelho, eles não aceitaram suas palavras cegamente. Em vez disso, eles examinaram cuidadosamente as Escrituras para ver se o que Paulo estava dizendo era verdade. A Bíblia diz que os bereanos eram mais nobres que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram assim mesmo. Em Atos, capítulo 17, versículo 10 a 12 diz: ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga judaica. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição, tanto homens como mulheres. Paulo elogiou os bereanos por sua abordagem cuidadosa e diligente à palavra de Deus. Ele disse que eles eram de fato fiéis a Deus, pois receberam a mensagem com prontidão, examinando cuidadosamente as Escrituras. Os bereanos são um exemplo para os cristãos de hoje. Devemos ser como eles, examinando cuidadosamente a palavra de Deus para ver se o que as pessoas nos dizem é verdade. Em um mundo cheio de falsos cristos e falsos profetas, é mais importante do que nunca que os cristãos sejam bereanos. Devemos ser diligentes em examinar a palavra de Deus para que possamos discernir a verdade do erro. Se fizermos isso, estaremos preparados para identificar falsos cristos e falsos profetas e permanecer fiel à verdade do Evangelho até a volta de Cristo Jesus, nosso Salvador. O quarto sinal é: o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará, conforme descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12 a 13, que diz: o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. O mundo atual está marcado por um aumento do pecado e do amor frio. O pecado está crescendo em todas as áreas da vida, incluindo a moral, a ética, a religião e a política. Alguns exemplos de aumento do pecado incluem o aumento da violência, incluindo crimes violentos, terrorismo e guerras. O aumento da imoralidade, incluindo adultério, prostituição e pornografia. O aumento da corrupção, incluindo corrupção política e financeira.
O amor está se tornando cada vez mais raro no mundo atual. As pessoas estão se tornando mais egoístas, individualistas e insensíveis. Alguns exemplos de amor frio incluem o aumento da indiferença, incluindo indiferença à pobreza, à fome e à miséria, o aumento da violência doméstica e do abuso infantil, o aumento da intolerância e do preconceito. O texto bíblico de Mateus, capítulo 24, versículo 12 a 13, afirma que o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará antes da segunda vinda de Cristo. A situação atual do mundo parece confirmar essa profecia. É importante estar ciente desses sinais e evitar ser influenciado por eles. Os cristãos devem se concentrar em viver uma vida santa e amar ao próximo. O sinal de aumento do pecado e amor frio é um lembrete da necessidade de santidade e amor. Os cristãos devem se esforçar para viver uma vida santa e amar ao próximo, mesmo em um mundo que está se tornando cada vez mais pecaminoso e indiferente. Em um mundo marcado pelo pecado e pelo amor frio, os cristãos devem se destacar por sua santidade e amor. Devem viver uma vida que honre a Deus e que ajude os outros. O quinto sinal é: haverá tempos muito difíceis, conforme descrito na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5, que diz: Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Essa é uma passagem da Bíblia que descreve os sinais dos últimos dias. O autor, o apóstolo Paulo, escreve a seu discípulo Timóteo, alertando-o sobre o que está por vir. Paulo começa dizendo que os últimos dias serão tempos muito difíceis. As pessoas serão egoístas, materialistas, orgulhosas, irreverentes, ingratas, profanas, insensíveis, intolerantes, cruéis, traidoras, imprudentes, arrogantes, hedonistas e hipócritas. Esses sinais são uma descrição da natureza humana caída. Quando as pessoas se afastam de Deus, elas se tornam egoístas, materialistas e orgulhosas. Elas perdem o senso de certo e errado e se tornam insensíveis a outros. Paulo também diz que as pessoas nos últimos dias serão religiosas apenas na aparência. Elas irão frequentar a igreja, mas não terão um verdadeiro relacionamento com Deus. Elas rejeitarão o poder do Espírito Santo e viverão uma vida de hipocrisia. Esta passagem é um alerta para os cristãos. Ela nos lembra que os últimos dias serão difíceis e que devemos estar preparados. Devemos nos concentrar em seguir a Jesus Cristo e viver uma vida de fé e amor. A passagem de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5 é relevante para os dias atuais. O mundo em que vivemos está cheio de pessoas que se enquadram nas características descritas por Paulo. É importante que os cristãos estejam cientes desses sinais e estejam preparados para eles. Devemos nos concentrar em seguir a Jesus Cristo e viver uma vida que honre a Ele. Aqui estão algumas dicas para aplicar essa passagem em nossas vidas. Dica 1. Esteja ciente das tendências do mundo. Observe o que está acontecendo ao seu redor e esteja atento às mudanças na sociedade. Dica 2. Foque em seguir a Jesus Cristo. Ore, leia, estude, medite e aplique a Bíblia e participe de uma comunidade cristã. Dica 3. Viva uma vida de fé e amor. Seja gentil com os outros. Perdoe aqueles que o machucarem e ajude os necessitados. Se fizermos isso, estaremos preparados para os desafios dos últimos dias. O sexto sinal é o escurecimento do sol e lua em sangue e a queda das estrelas, conforme descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 29, que diz: Imediatamente depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. No contexto bíblico, os eventos cósmicos descritos em Mateus 24, versículo 29, são considerados sinais da segunda vinda de Cristo. Esses eventos podem ser interpretados como uma manifestação do poder de Deus e um sinal de que o mundo está chegando ao fim.
O escurecimento do Sol e a Lua em sangue no ano de 1780 e a queda das estrelas em 1833 são exemplos de eventos cósmicos que podem ser interpretados como cumprimento dessas profecias bíblicas. Esses eventos ocorreram em um período de tempo relativamente curto, cerca de 53 anos. Isso sugere que eles podem ter sido sinais de que a segunda vinda de Cristo está próxima. No entanto, é importante ressaltar que não há consenso entre os estudiosos da Bíblia sobre o significado desses eventos. Alguns acreditam que eles foram sinais da segunda vinda de Cristo, enquanto outros acreditam que foram apenas eventos naturais. O escurecimento do Sol e a Lua em sangue em 1780 foram eventos atmosféricos que ocorreram na América do Norte. O Sol ficou escurecido por cerca de 3 horas, e a Lua ficou vermelha como sangue. Esses eventos foram testemunhados por milhares de pessoas e causaram grande alarme. Muitos interpretaram esses eventos como um sinal da ira de Deus ou do fim do mundo. As quedas das estrelas em 1833 foram um evento astronômico que ocorreu nos Estados Unidos. Milhares de meteoros caíram do céu durante um período de várias horas. Esses eventos foram testemunhados por milhões de pessoas e causaram grande comoção. Muitos interpretaram esses eventos como um sinal do fim do mundo. O mundo atual está experimentando um aumento na frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, como terremotos, furacões e tornados. Esses eventos podem causar danos significativos e perdas de vidas. Além disso, o mundo está testemunhando um aumento na atividade solar, incluindo manchas solares, erupções solares e tempestades geomagnéticas. Essas atividades podem causar perturbações nas redes elétricas e de comunicação, bem como no clima. Esses eventos podem ser interpretados como sinais de que o mundo está se aproximando de um ponto de virada. É possível que esses eventos sejam um cumprimento das profecias bíblicas sobre a segunda vinda de Cristo. Esses eventos se repetirão com mais intensidade pouco antes da segunda vinda de Cristo. Isso é baseado no texto bíblico de Apocalipse, capítulo 6, versículos 12 e 13, que descreve os eventos cósmicos que ocorrerão durante o julgamento das nações. Assim diz o texto bíblico. Enquanto eu observava, o Cordeiro abriu o 6º selo e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como pano negro e a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então as estrelas caíram do céu como figos verdes de uma figueira sacudida por um forte vento. O texto diz que o sol ficará escuro como pano negro, a lua inteira se tornará vermelha como sangue e as estrelas cairão do céu. Essas são descrições do livro de Apocalipse que sugerem que esses eventos serão de uma magnitude nunca antes vista. O 7º sinal é o abandono da fé, conforme descrito na carta de Paulo a Timóteo em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 2, que diz: O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. O 7º sinal da segunda vinda de Cristo, conforme descrito na carta de Paulo a Timóteo, é o abandono da fé. Paulo afirma que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. Atualmente vemos um aumento do secularismo e do ateísmo no mundo. Muitas pessoas estão abandonando a fé em Deus e em Jesus Cristo. Isso pode ser visto no declínio da frequência às igrejas, na popularidade de crenças não cristãs e no aumento da violência e da criminalidade. Alguns exemplos específicos de como o abandono da fé está se manifestando no mundo atual incluem o aumento da popularidade de religiões não cristãs, como o islamismo e o hinduísmo, o crescimento do número de pessoas que se identificam como ateus ou agnósticos, a diminuição da importância da religião na vida pública e privada, o aumento da violência e da criminalidade, que são frequentemente associadas ao desamor e à falta de moral. Mas o que isso significa para os cristãos? O abandono da fé é um sinal preocupante para os cristãos. Ele indica que o mundo está se afastando de Deus e caminhando para a destruição. Os cristãos devem estar preparados para esse dia e devem se esforçar para compartilhar sua fé com os outros. Mas o que os cristãos podem fazer para combater o abandono da fé? Os cristãos podem combater o abandono da fé de várias maneiras, incluindo orando para que as pessoas se voltem para Deus, compartilhando sua fé com os outros de forma amorosa e respeitosa,
Vivendo uma vida cristã exemplar e apoiando instituições e organizações que promovem os valores cristãos, essas são apenas algumas formas de combater o abandono da fé. O abandono da fé é um sinal sério que deve ser levado a sério pelos cristãos. Os cristãos devem estar preparados para esse dia e devem se esforçar para compartilhar sua fé com os outros e motivá-los a não desistir. O oitavo sinal é o escárnio dos não crentes, conforme descrito em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 a 4, que diz: Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo: O que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. O escárnio dos não crentes significa que, nos últimos dias, haverá um aumento da incredulidade e da zombaria em relação à segunda vinda de Cristo. As pessoas irão dizer que a promessa de Cristo voltar é uma mentira e que o mundo continuará exatamente como é agora. Mas existem evidências desse sinal na situação atual do mundo? Sim, existem evidências desse sinal na situação atual do mundo. Por exemplo, vemos um aumento do secularismo e do ateísmo. As pessoas estão cada vez mais afastadas da religião e da crença em Deus. Também vemos um aumento da intolerância e da discriminação contra os cristãos. Os cristãos são frequentemente ridicularizados e perseguidos por sua fé. Esses fatores contribuem para o aumento do escárnio dos não crentes. As pessoas que não acreditam em Deus estão cada vez mais propensas a zombar da segunda vinda de Cristo. Mas o que os cristãos podem fazer diante desse sinal? Os cristãos devem estar preparados para o escárnio dos não crentes. Eles devem estar firmes em sua fé e não se deixarem abater pelas zombarias. Os cristãos também devem testemunhar a Cristo com amor e compaixão. Eles devem mostrar às pessoas que a mensagem do Evangelho é verdadeira e que vale a pena ser seguida. Aqui estão algumas dicas para os cristãos lidarem com o escárnio dos não crentes. Dica 1. Não se deixem abater pelas zombarias. Lembrem-se de que Cristo também foi zombado e perseguido. Dica 2. Estejam preparados para responder às perguntas e objeções dos não crentes. Estudem a Bíblia e a teologia cristã para que possam responder de forma eficaz. Dica 3. Sejam amorosos e compassivos. Mostrem às pessoas que vocês se importam com elas e que querem ajudá-las a encontrar a verdade. Lembre-se de que o escárnio dos não crentes é um sinal de que a segunda vinda de Cristo está se aproximando. Estejam preparados para esse momento e sejam fiéis à sua fé. O nono sinal é a rebelião e o surgimento do anticristo, conforme descrito na carta de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 a 10, que diz: Não se deixem enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Não se lembram de que eu lhes falei disso tudo quando estive aí? E vocês sabem o que o está detendo, pois ele só pode ser revelado quando sua hora chegar. Pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que a detém. Então o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor de sua vinda. Esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás, com poder, sinais e falsas maravilhas, e com todo tipo de mentira perversa, para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e a aceitar a verdade que os salvaria. O nono sinal da segunda vinda de Cristo é a rebelião, ou seja, a apostasia e o surgimento do anticristo. Segundo a Bíblia, o anticristo se oporá a Deus e a tudo o que é sagrado. Ele se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. O anticristo também realizará grandes sinais e maravilhas, a fim de enganar as pessoas. É importante sabermos que existem algumas visões teológicas cristãs que interpretam esse texto em opiniões diferentes. Dentre elas estão os cristãos que acreditam no anticristo como pessoa que ainda surgirá, e os cristãos que acreditam no anticristo como um sistema religioso que já opera em secreto. Com todo respeito a essas duas visões, apresentaremos brevemente sobre cada uma.
lembrando que devemos como cristãos ter como exemplo os crentes bereanos de Atos, capítulo 17, versículo 10 a 12, que, em vez de acreditar cegamente no que era falado, eles examinavam a fundo a Bíblia Sagrada, dentro do seu contexto para uma tomada de decisão. Dito isto, vamos agora às duas principais visões. A primeira visão é o anticristo como pessoa que ainda surgirá. Essa é a visão mais tradicional sobre o anticristo. É a de que ele será uma pessoa real que aparecerá no fim dos tempos. Essa pessoa será um líder carismático que se oporá a Deus e a tudo o que é sagrado. Ele se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. A Bíblia não fornece muitos detalhes sobre a identidade do anticristo. No entanto, ela diz que ele será um homem perverso e que levará as pessoas a se afastarem de Deus. Ele também será um guerreiro poderoso que causará grande destruição. Os cristãos que acreditam que o anticristo ainda surgirá apontam para uma série de sinais que podem ser interpretados como precursores do seu aparecimento. Esses sinais incluem o aumento da apostasia. A Bíblia diz que antes da segunda vinda de Cristo haverá um aumento da apostasia, ou seja, uma diminuição da fé nas coisas de Deus. Nos últimos anos, temos observado um aumento do secularismo e do ateísmo em todo o mundo. O surgimento de líderes carismáticos. O anticristo será um líder carismático que será capaz de enganar as pessoas. Nos últimos anos, temos visto o surgimento de vários líderes carismáticos, tanto políticos quanto religiosos. O avanço da tecnologia. O anticristo terá poder sobre as tecnologias mais avançadas. Nos últimos anos, temos testemunhado o avanço da tecnologia em áreas como inteligência artificial, robótica e biotecnologia. A segunda visão é o anticristo como sistema religioso que já opera em secreto. Essa visão sobre o anticristo é a de que ele é um sistema religioso que já opera em secreto no decorrer da história cristã. Esse sistema promoverá o mal e o caos e tentará enganar as pessoas para que se afastem de Deus. Os cristãos que acreditam que o anticristo é um sistema religioso apontam para uma série de passagens bíblicas que podem ser interpretadas como referências a esse sistema. Por exemplo, o livro de Apocalipse descreve um sistema religioso que se opõe a Deus e a Jesus Cristo. Aqueles que acreditam que o anticristo é um sistema religioso geralmente acreditam que ele ainda não foi revelado completamente. No entanto, eles acreditam que esse sistema será revelado antes da segunda vinda de Cristo com mais força e poder. Dependente da sua visão sobre esse tema, é muito importante que nos cristãos respeitem a opinião dos outros, mesmo que não concordemos com ela. A discordância deve ser feita com educação, sem ofensas ou acusações. Os cristãos também devem buscar a fundo na Bíblia, dentro do seu contexto bíblico e histórico, e com a ajuda do Espírito Santo, entender as profecias dos últimos tempos, descrito em Daniel e Apocalipse. Aqui estão algumas dicas para os cristãos que querem entender as profecias dos últimos tempos. Dica 1. Estude a Bíblia com atenção, prestando atenção ao contexto histórico e cultural das passagens. Dica 2. Ore ao Espírito Santo para que ele lhe dê sabedoria e entendimento. Dica 3. Converse com outros cristãos que também estão interessados em estudar as profecias. Lembre-se que as profecias dos últimos tempos são um mistério e que mesmo os cristãos mais estudiosos não podem afirmar com certeza o que vai acontecer. No entanto, estudar essas profecias pode nos ajudar a estar preparados para o que está por vir e a viver uma vida fiel a Deus. O 10º sinal é traição e ódio, conforme descrito no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 12, que diz: O irmão trairá seu irmão e o entregará à morte, e assim também o pai a seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Em Marcos, capítulo 13, versículo 12, Jesus prediz que um dos sinais que precederá a sua segunda vinda será o aumento da traição e do ódio entre as pessoas. Infelizmente, vemos muitos exemplos de traição e ódio no mundo de hoje. Alguns exemplos são as guerras e conflitos que causam a morte de milhares de pessoas e geram um ambiente de ódio e ressentimento. O terrorismo, que é um ato de traição contra a sociedade e causa medo e insegurança. A violência doméstica, que é uma traição contra a confiança e o amor entre membros da família, pais contra os filhos e filhos contra os pais.
A traição e o ódio são realidades do mundo em que vivemos. No entanto, não podemos perder a esperança. Jesus Cristo breve voltará para restaurar a paz e a justiça na terra. Lembre-se, a profecia de Marcos, capítulo 13, versículo 12, não é um motivo para medo, mas sim para reflexão e preparação. Devemos buscar viver uma vida de amor e paz, mesmo em meio a um mundo cheio de traição e ódio. A segunda vinda de Cristo é uma esperança para todos aqueles que acreditam em Deus. O 11º sinal é o falso evangelho, conforme descrito na carta de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 8, que diz: Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós ou mesmo um anjo dos céus vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. O 11º sinal da segunda vinda de Cristo, segundo a carta de Gálatas, é a proliferação do falso evangelho. Em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 8, Paulo expressa sua profunda preocupação com a rapidez com que os cristãos estavam se desviando do evangelho verdadeiro para outro que distorcia a mensagem original de Cristo, semelhante aos dias atuais. O falso evangelho se caracteriza por distorcer a mensagem central da fé. Enfatiza a prosperidade material, o autocentrismo e a negação da necessidade de arrependimento e submissão a Deus. Oferece uma salvação fácil. Promete bênçãos terrenas e felicidade sem a necessidade de transformação interior ou compromisso com os ensinamentos de Cristo. Manipula as Escrituras. Interpreta a Bíblia de forma distorcida para se adequar a seus interesses, ignorando ou reinterpretando passagens que contradizem sua mensagem. Exalta líderes humanos. Coloca líderes religiosos em posição de autoridade central, desviando o foco de Cristo e da centralidade da sua obra redentora. Essas são apenas algumas características do falso evangelho. E quanto aos perigos do falso evangelho, dentre vários alguns se destacam que são: deixar a pessoa longe de Deus, afasta as pessoas da verdadeira fé e da salvação genuína em Cristo, vida vazia, promessa de felicidade terrena que não se cumpre, levando à frustração e ao vazio, exploração, manipulação emocional e financeira de pessoas vulneráveis, perda da identidade cristã, distorção da mensagem original do Evangelho, levando à apostasia. Por isso é crucial discernir o falso Evangelho à luz da Bíblia. Devemos apegar-se às Escrituras, estudar a Bíblia diligentemente para compreender a verdadeira mensagem do Evangelho, sermos críticos, analisar ensinamentos e práticas à luz da Bíblia, discernir se condizem com os ensinamentos de Cristo, focar em Cristo, manter o foco em Jesus, sua obra redentora e sua mensagem de transformação. Buscar discernimento, orar por sabedoria para discernir o falso do verdadeiro, compartilhar o Evangelho verdadeiro, propagar a mensagem autêntica de Cristo, sem distorções ou manipulações. A proliferação do falso Evangelho é um sinal dos tempos que nos convida à vigilância e ao discernimento. Apeguemo-nos à Bíblia, busquemos a verdade em Cristo e compartilhemos a mensagem autêntica do Evangelho com amor e fidelidade. O 12º sinal é a pregação do Evangelho eterno em todo o mundo, conforme descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 14, que diz: E será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Nesse capítulo, Jesus responde às perguntas dos discípulos sobre o fim dos tempos. Ele descreve vários sinais que precederão sua volta, incluindo guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, perseguições e falsos profetas. Porém, ele afirma que tudo isso é só o princípio das dores, conforme descrito no capítulo 24, versículo 8. O 12º sinal, que é a pregação do Evangelho do Reino em todo o mundo. Jesus afirma que este evento é crucial para que o fim dos tempos possa acontecer. Pontos importantes do versículo 14. Evangelho do Reino. É a mensagem de boas novas sobre o reino de Deus, que Jesus inaugurou com sua vida, morte e ressurreição. Este reino oferece salvação, paz e justiça para todos que o aceitam. Pregado por todo o mundo.
A mensagem do Evangelho deve ser proclamada a todas as pessoas, em todas as nações, culturas e línguas. Testemunho a todas as nações. O objetivo da pregação do Evangelho é dar às pessoas a oportunidade de ouvir a mensagem e responder a ela, seja com fé ou incredulidade. Então virá o fim. A pregação do Evangelho não é o fim em si mesma, mas sim um sinal que aponta para o fim dos tempos. Quando a mensagem do Evangelho tiver sido proclamada a todas as nações, então o fim dos tempos estará próximo e Jesus voltará. A Igreja tem a responsabilidade de continuar pregando o Evangelho a todas as pessoas, em todos os lugares. A iminência do fim dos tempos deve motivar a Igreja a intensificar seus esforços evangelísticos. A pregação do Evangelho é um sinal de esperança para o mundo, pois anuncia a volta de Jesus Cristo, que trará justiça, paz e restauração para toda a criação. O 12º sinal, a pregação do Evangelho eterno em todo o mundo, é um chamado à ação para a Igreja. É um lembrete da nossa responsabilidade de compartilhar a mensagem de boas novas com todos os povos e da nossa esperança na volta de Jesus Cristo, que trará o fim definitivo do sofrimento e a plenitude do reino de Deus. O 13º sinal é a grande tribulação, conforme descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 21, que diz: pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião desde o começo do mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. Essa passagem que menciona a grande tribulação é um dos trechos mais intrigantes e debatidos da Bíblia. Para entendermos sua complexa mensagem, vamos mergulhar no contexto bíblico e analisar alguns pontos importantes. Em Mateus 24, Jesus responde às perguntas dos discípulos sobre o fim dos tempos. Ele descreve uma série de eventos, incluindo guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, perseguições e falsos profetas. Essa tribulação refere-se a um período de sofrimento intenso e angústia para o povo de Deus. No Antigo Testamento, a palavra era usada para descrever a opressão do povo hebreu por seus inimigos. Nas profecias apocalípticas, a grande tribulação se encaixa em um conjunto de profecias que encontramos em outros livros da Bíblia, como Daniel e Apocalipse. Em Mateus capítulo 24, versículo 21, Jesus afirma que a grande tribulação será um período de angústia como nunca houve desde o princípio do mundo, e nunca mais haverá. Essa tribulação afetará não apenas o povo de Deus, mas toda a humanidade. Em Mateus capítulo 24, versículo 22, Jesus menciona que, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Há diferentes interpretações sobre a duração da grande tribulação. Alguns acreditam que durará 7 anos, enquanto outros defendem um período mais curto. A abreviação da tribulação demonstra a misericórdia de Deus, que deseja salvar o seu povo. É importante falarmos que existem algumas interpretações diferentes da grande tribulação. Existem os pré-milenistas, que defendem que a grande tribulação acontecerá antes da volta de Cristo. Existem os amilenistas, que interpretam a grande tribulação como um período simbólico que já está acontecendo, e os pós-milenistas, que acreditam que a grande tribulação se dará após o retorno de Cristo, que trará paz e justiça ao mundo. Dependente da sua visão sobre esse tema, é muito importante que nos cristãos respeitem a opinião dos outros, mesmo que não concordemos com ela. A discordância deve ser feita com educação, sem ofensas ou acusações. Os cristãos também devem buscar a fundo na Bíblia, dentro do seu contexto bíblico e histórico, e com a ajuda do Espírito Santo, entender as profecias dos últimos tempos, descrito em Daniel e Apocalipse. A mensagem central da passagem é que, mesmo em meio à tribulação, os cristãos podem ter fé e esperança em Deus. Jesus adverte seus seguidores para que estejam vigilantes e preparados para os eventos do fim dos tempos. A grande tribulação nos lembra da necessidade de confiar em Deus e em sua promessa de salvação. A grande tribulação é um tema complexo e que existe diferentes interpretações que demonstram a riqueza da tradição bíblica e a necessidade de um estudo aprofundado das Escrituras. Acima de tudo, a passagem nos convida a manter a fé e a esperança em Deus, mesmo em tempos de tribulação. O 14º sinal é a volta de Jesus Cristo, conforme descrito no Evangelho de Mateus,
capítulo 24, versículos 30, e Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, que diz: Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Vejam, ele vem com as nuvens do céu, e todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. A volta de Jesus Cristo é um tema central na Bíblia, presente em diversas passagens do Antigo e do Novo Testamento. No contexto bíblico, a volta de Jesus é descrita como um evento grandioso e marcante, com diversos sinais que a antecedem. O 14º sinal, descrito em Mateus capítulo 24, versículo 30, e Apocalipse capítulo 1, versículo 7, é a aparição visível de Jesus Cristo no céu. Em Mateus 24, versículo 30, Jesus afirma que o sinal da vinda do Filho do Homem aparecerá no céu. Esse sinal causará grande lamentação entre todos os povos da terra. Jesus será visto vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Em Apocalipse 1, versículo 7, Jesus é descrito como vindo com as nuvens do céu. Todos o verão, inclusive aqueles que o crucificaram. As nações da terra se lamentarão por causa dele. A volta de Jesus será um evento visível e universal, testemunhado por todos. Sua volta será marcada por poder e glória, demonstrando sua autoridade divina. A lamentação das nações pode ser interpretada como um sinal de arrependimento por seus pecados e pela rejeição de Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Descreve a descida de Jesus com grande voz, trombeta de Deus e os mortos em Cristo ressuscitando primeiro. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 12. Fala sobre o anticristo, a apostasia e o dia do Senhor, ou seja, a volta de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 a 21. Descreve a volta de Jesus como um cavaleiro vitorioso, a batalha do Armagedom e o julgamento final. A volta de Jesus é um evento de grande esperança para os cristãos. Ela representa a consumação do plano de Deus para a humanidade, a restauração de todas as coisas e a vida eterna com Deus. A data da volta de Jesus não é conhecida, mas os sinais descritos na Bíblia e apresentado neste vídeo indicam que ela está próxima. É importante estar preparado para a volta de Jesus, vivendo uma vida de acordo com os ensinamentos da Bíblia. A volta de Jesus é um motivo de alegria e esperança para aqueles que creem nele. O 14º sinal, a volta de Jesus Cristo, é um evento de grande importância na Bíblia. Ele representa a culminação da história humana e a esperança da vida eterna para os cristãos. É importante estar preparado para esse evento, vivendo uma vida de acordo com os ensinamentos da Bíblia. Os sinais da segunda vinda de Cristo estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Guerras e ameaças de guerras, terremotos, fomes e pestes, falsos cristos e falsos profetas, aumento da iniquidade, tempos difíceis, o abandono da fé, escárnio dos não crentes, apostasia e a rebelião do anticristo, traição e ódio, falso evangelho, a pregação do evangelho eterno. Todos esses sinais apontam para a proximidade do fim dos tempos. Embora a data exata da volta de Cristo seja desconhecida, a Bíblia nos alerta para estarmos preparados. Devemos nos arrepender de nossos pecados, entregar nossas vidas a Jesus Cristo e viver uma vida santa e dedicada a Ele. O arrependimento é o primeiro passo para a salvação. É reconhecer que somos pecadores e que precisamos do perdão de Deus. É também voltar-se para Deus e abandonar o pecado. Se você ainda não se arrependeu de seus pecados, eu te convido a fazer isso hoje. Jesus Cristo te ama e quer perdoar seus pecados. Ele morreu na cruz para pagar o preço da sua e da minha salvação. Te convido neste momento a ligar seus pensamentos em Cristo e a orar junto conosco. Senhor Jesus Cristo, eu venho a Ti hoje arrependido de meus pecados. Eu reconheço que sou pecador e que preciso do Teu perdão. Eu te peço que me perdoe e me lave com o Teu sangue precioso. Eu entrego minha vida a Ti e te peço que me faça uma nova pessoa, uma nova criatura. Eu quero viver uma vida santa e dedicada a Ti. Eu quero ser Teu servo e Te obedecer em tudo.
Obrigado por me amar e por morrer na cruz por mim. Eu te amo, Senhor Jesus. E é em teu nome que oramos. Amém. Lembre-se, a segunda vinda de Cristo é um evento real e que acontecerá em breve. Esteja preparado para este dia. Arrependa-se de seus pecados e entregue sua vida a Jesus Cristo. Ele vive e breve voltará para buscar os seus. Comente o que você achou do vídeo. Dê o like e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Qual parte do vídeo você mais gostou? Compartilhe sua experiência nos comentários. Que Deus te abençoe e te fortaleça em sua caminhada. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.